Galera, olha que interessante essa questão 370, que vai trabalhar com uma relação, olha só, da FEI. A mistura gasosa entre ciclopropano e oxigênio pode ser usada como anestésico. Sabendo que as pressões parciais do ciclopropano e do oxigênio na mistura são, respectivamente, 160 e 525 milímetros de mercúrio, a relação entre suas massas correspondentes é relação entre massas, gente, é tipo aquele esquema de PV-NRT que a gente fazia dividindo uma pela outra. Relação é razão, a gente divide, gente, uma situação pela outra, tá? Como eu tenho as pressões parciais, eu vou poder fazer uma relação dividindo as duas. E como ele quer uma relação em massa, quando a gente usa a fração molar, a gente usa a massa, porque é em mol, né? Então a gente consegue fazer a correlação aí. Vamos tentar? Então olha só, nesse 370, como que eu pensei aqui para vocês, ó. Vamos lá. Ó, então eu peguei aqui, galera, ele quer saber a relação entre as massas do ciclopropano e do oxigênio, tá? Aí eu apliquei aqui aquele esqueminha, ó, pressão parcial, pressão total vezes fração molar, que é o principal foco do nosso estudo desse módulo, certo? Ele falou 160, pressão da mistura vai ser a mesma nos dois, porque os dois estão misturados no mesmo recipiente. O que é a fração molar? Aqui a fração molar é a quantidade em mol do ciclopropano sobre a quantidade em mol total, não é? Eu faço a mesma coisa aqui embaixo, 525, pressão total, quantidade em mol do oxigênio sobre o total, certo? Só apliquei. Pressão parcial, pressão total, fração molar. Dá para cortar as quantidades em mol total, dá para cortar a pressão da mistura. Aí fica só matemática, ó. 160 sobre 25, certo? Vai ficar o quê? Ô, gente, o que é a quantidade em mol mesmo? Eminho sobre emão. Então ficou eminho dele sobre o emão. Massa molar dele dá 42, 12 vezes 3 mais 6, ó. Sobre quantidade em mol do oxigênio, ou seja, eminho sobre emão do oxigênio. A massa do oxigênio sobre 32, que é a massa molar dele. Olha só como é que já apareceram as massas que a gente quer a razão, ó, que é a relação, não é? Ô, gente, isso aqui, ó, eu vou copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, pode ser? Beleza? É isso que eu fiz. Bom, vamos ajeitando. Daqui eu tiro que a massa, ó, multipliquei isso aqui, gente, em cruz. Então a massa do C3H6, olha aqui, ó, sobre a massa do O2, eu vou passar esse 42 multiplicando 160 e vou passar o 32 multiplicando 525, pode ser? Ficou desse jeito. Eu dei uma canceladinha aqui, deu 5, ó, 160 por 32 dá 5. 5 vezes 42, 210 sobre 525. Só que se você olhar lá, não tem 210 sobre 525. Mas se você dividir tudo por 105, você consegue chegar numa relação que a FEI colocou lá, tá bom? 2/5 seria a resposta do 370, portanto, a alternativa D, C de casinha. Beleza?